Voltemos a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 32, onde nós vamos fazer uma breve reflexão na presença do Senhor nessa noite. Todos nós possamos estar ligados na presença do Senhor, que está noite de campanha, noite onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor, para pedir a Ele auxílio e socorro pelas nossas vidas. Hoje, nós cremos que o Senhor está neste lugar. Você crê? Glória a Deus. Capítulo 17 de 1 Samuel, a partir do versículo 32, que vai dizer assim: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e o tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e ali livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão ou o urso. Assim será este incircunciso filisteu com um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aleluia. Você pode dizer amém pela leitura desta palavra? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus Pai Santo querido, em nome do teu Filho Jesus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti e te pedimos primeiramente misericórdia pelas nossas vidas. E venhamos aqui te dizer ao Santo Senhor: vem sobre este lugar, vem derramar algo novo sobre este ambiente, vem tomar posse da nossa mente e do nosso coração neste momento. Que tudo quanto é de preocupação, de inquietação, ou de perturbação, ou de falta de concentração, venha cair por terra em nome de Jesus. Que todos nós venhamos estar focados ao Santo Senhor em Ti. Que todos nós venhamos estar ao Santo Senhor alinhados com os Teus projetos nesta noite. Que todos venhamos estar alinhados com os Teus pensamentos. Vem guerrear em nosso favor. Vem circular este ambiente com a coluna intransponível de fogo. Vem derramar poder sobre esta igreja. Vem segurar nas nossas mãos e vem falar conosco, Senhor. Acampa como um serafim e querubim no altar. Vem, Senhor, combater ao Santo Senhor em favor da minha vida. Que toda retaliação do inferno se desfaça, se desmanche nesta noite. Fala com o teu povo, fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar dando glória ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor pelas nossas vidas. Queridos, a palavra em si é conhecida. Todos nós conhecemos a batalha épica de Davi. Um jovem, um mancebo, desconhecido, ninguém sabia quem era Davi, ninguém havia ouvido falar, ninguém sabia de onde vinha, até que um dia Deus se lembrou da casa de Jessé e deu ordem a um profeta Samuel, o autor do livro, o qual nós lemos, o capítulo de número 17, e deu ordem ao profeta Samuel para ir até a casa de Davi para ungir um novo rei, porque o rei que ali estava assentado não estava mais alinhado nem com a vontade
e muito menos com os projetos de Deus para aquela nação. A palavra diz que o Senhor dá ordem a Samuel, e Samuel se direciona até a casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, causa grande espanto, porque na época em que essa história que é contada, está sendo relatada para nós, não era comum o profeta se direcionar à casa de alguém. Quando ia, certamente era para fazer ou deixar algum decreto da parte de Deus. Jessé, quando abre a porta, abre a boca e diz: é de paz a tua visita, profeta. E Jessé permite que Samuel adentre até a sua casa. E Samuel revela para a família que ali estava reunida os projetos do Senhor. E Samuel diz: hoje aqui neste ambiente, hoje aqui neste lugar, hoje aqui nesta casa, hoje aqui nesta cidade, o Senhor me deu ordem para derramar o óleo sobre a cabeça de um dos teus filhos. O Senhor me deu ordem para derramar a unção sobre a vida de um dos teus filhos. E o Senhor me deu ordem para decretar, segundo o seu comando, segundo as suas ordens, que aqui na tua casa, Jessé, irá se levantar o novo rei de Israel. A palavra foi tão impactante, a palavra foi tão poderosa, que os irmãos que ali já estavam reunidos se posicionam diante do profeta, esperando a unção por parte das suas mãos, esperando o óleo descer por aquele utensílio que ele trazia nas mãos. Samuel olha para os filhos de Jessé e vê homens valentes, vê homens fortes, vê homens vestidos para a guerra, vê homens com espadas, porque alguns já pertenciam ao exército de Saul, vê homens com cicatrizes, vê homens robustos, vê homens decididos, vê homens corajosos, e se direciona até eles. E até em algum momento acha que ali naquele ambiente pequeno já está presente o novo rei de Israel, e vai com as mãos sobre eles, e no seu coração pensa, e no seu coração almeja, e no seu coração até acha que já está determinado, e pensa assim: este no qual eu estou direcionando as minhas mãos, e vou orar e perguntar ao Senhor, mas pela aparência dele, pela armadura dele, pela espada dele, as cicatrizes que há nele de guerra, pelo conhecimento que é notório dele em manuseio de arma, pelo porte dele de guerreiro diante dos meus olhos, certamente este será o novo rei de Israel. Mas uma palavra do alto vem sobre a vida do profeta e diz: Samuel, Samuel, eu não me deixo levar pelas aparências, eu não me deixo levar por aquilo que os olhos estão me mostrando, eu não me deixo levar para que você entenda pela embalagem, pela formosura, pelos cabelos bonitos, pelos anéis dos dedos, pelas roupas novas, pelos diplomas na parede, pela fama, pelo status, pela estatura. Não, Samuel. O que eu procuro é um homem que haja e esteja alinhado com o meu coração. O que eu procuro é um homem que obedeça a minha voz sem pensar duas vezes. A palavra diz que Samuel, um a um, vai perguntando ao Senhor se dentro daquela casa seria erguido com aqueles que ali já estão um novo rei. E um a um é reprovado diante dos olhos do Senhor e diante da família de Jessé. Samuel olha para Jessé e disse: acabaram-se os mancebos, acabaram-se os filhos, acabaram as pessoas que fazem parte dessa família. Penso eu que Samuel, nos seus pensamentos, ficou temoroso, nos seus pensamentos ficou triste, porque achava que havia se enganado,
porque achava que não sairia dali com o propósito cumprido da parte do Senhor. Até que a boca de alguém da casa se abre e diz: não, ainda há alguém que está no campo, ainda há alguém que não está na casa, ainda há alguém que não está no ambiente, ainda há alguém que não está entre nós, ainda há alguém que não está aqui nesta reunião. E o profeta, assim quando essa boca é fechada, a boca do profeta se abre e diz: manda chamar, manda trazer, manda buscar. E ele olha para a mesa e um banquete estava reservado, comida já estava exposta. Todos já estavam esperando o momento de se sentar e participar daquele belo banquete que ali estava sendo servido. Samuel olha para a mesa e diz: ninguém se sentará à mesa sem que antes chegue aquele no qual o Senhor quer ungir, quer consagrar, quer honrar, quer exaltar, quer levar como rei diante da nação de Israel. E eu aproveito o gancho para quebrar algo do inimigo que muitas vezes vem sobre a nossa mente, muitas vezes vem sobre os nossos pensamentos, nas reuniões de muitos líderes, nas reuniões de muitas pessoas, nas festas de muitos holofotes, nos muitos flashes de câmeras fotográficas, na muita quantidade de pessoas, e alguns ainda abrem a boca e têm coragem de dizer assim: quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não é lembrado, trazendo a impressão para as nossas vidas que se nós não estivermos participando, se nós não estivermos à frente, se nós não estivermos em destaque, se nós não estivermos nos destacando, o Senhor não vai nos escolher. Mas em nome de Jesus, nesta noite, pelo poder que há na manifestação da leitura e da interpretação da palavra do Senhor, eu te digo em alto e bom som: o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe onde você está, e não precisa você estar no lugar, não precisa você estar naquele ambiente. Se o Senhor achar que é hora de você entrar em cena, se o Senhor achar que é hora de a fila mudar de posição, se o Senhor achar que é hora do menor estar à frente do maior, o Senhor vai te mandar chamar, o Senhor vai te mandar buscar, o Senhor vai te pegar pela mão e trazer até o ambiente, e vai te honrar, vai te exaltar, e o olho vai descer sobre a tua cabeça. Deus está aqui nesse lugar. Não estava, mas mandaram chamar. Chega Davi, o profeta se alegra, Deus confirma, e o óleo é descido sobre a cabeça de Davi, a unção é descida sobre a cabeça de Davi, a palavra é descida sobre a cabeça de Davi, e há um conselho: por enquanto ainda não fala, por enquanto ainda não diz, por enquanto ainda não se envolve, por enquanto ainda não deixa que ninguém saiba. O Senhor vai preparar os meios, o Senhor vai preparar os métodos, o Senhor vai fazer com que todas as coisas que estão fora do lugar venham para o lugar, para que você tome posse daquilo que o Senhor já prometeu para a tua vida. Então eu profetizo nesta noite em nome de Jesus: fica calmo, fica tranquilo. Eu sei que há uma unção sobre a tua vida, eu sei que há uma graça sobre a tua vida, eu sei que há uma promessa sobre a tua vida, e talvez você esteja alegre neste momento, dizendo assim: eu vou abrir a boca, eu vou dizer a todo mundo, eu vou espalhar para o céu e para a terra a promessa que há sobre mim, e veio diretamente do Senhor. Deus manda te dizer nessa noite: se acalma, se aquieta, porque no tempo certo a unção que está sobre você se manifestará, e sozinha ela fará propaganda de ti nos quatro cantos dessa terra. Assim diz o Senhor.
Fica quieto, Davi. Se aquieta, homem e mulher de Deus. Fica tranquilo. Deixa o Senhor agir. E a palavra diz que o profeta volta para os seus afazeres. Os filhos de Jessé voltam para os seus afazeres. Jessé volta para os seus afazeres, para as suas funções. E Davi volta para o pasto. Davi volta para aquilo que ele mais amava fazer, que era tomar conta das ovelhas malhadas do seu pai. Até que, em um belo dia, alguém escuta o ruído de um exército caminhando sobre a face da terra. Alguém escuta muitos passos. Alguém escuta que um exército está se direcionando até os portões de Israel. Que um exército está vindo para pelejar contra Israel. E o exército de Israel se prepara. O exército de Israel se reúne. As tendas são armadas no arraial para entrar em guerra mais uma vez contra os filisteus. A guerra está a ponto de acontecer. Até que, de repente, um homem de uma enorme estatura, um homem de um imenso tamanho, um homem tão destacado diante das demais pessoas, que só a presença dele já causava pânico, já causava medo, já causava terror. Este homem sai de em meio àquele exército que estava diante do exército de Israel que os esperava. E aquele homem começa a abrir a boca. Aquele homem começa a dizer que o povo de Israel eleja um dos seus campeões. O povo de Israel separe o seu melhor guerreiro. O exército de Saul separe o seu melhor espadachim. O exército de Saul separe o seu herói de guerra. E que ele desça até o arraial para pelejar contra ele. E aquele homem, conhecido por nós como Golias, diz assim: e se nós perdermos, nós seremos os teus escravos. Mas se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. E a palavra diz que no exato momento em que estas palavras são pronunciadas, o exército de Israel treme. O exército de Israel se apavora, porque grande era o homem. Para eles era algo gigantesco. Para eles era algo impossível de ser vencido. Para eles era algo impossível de ser derrotado. E aquele homem não se satisfaz em apenas afrontar uma única vez. A palavra diz que por 39 dias consecutivos, em algum momento do dia, ele sai ao arraial e diz assim: não há homem em Israel, não há sequer um entre vocês que possam guerrear conosco. Não há sequer um herói entre este povo que diz ter um Deus tão poderoso sobre a vida deles. Se há, vem. Se há, se apresente. Se há, se coloque na posição e venha guerrear comigo. Se há em Israel um homem forte, corajoso, para guerrear comigo, venha para que nós possamos batalhar. 39 dias consecutivos, as mesmas palavras são repetidas. 39 dias consecutivos, as mesmas afrontas são repetidas. 39 dias consecutivos, o povo de Israel ouve estas palavras e seu coração treme, sua perna treme, lhe faltam coragem, eles têm medo e não se apresentam. Até que lá naquela casa, lembra da casa? A casa que nós acabamos de falar, a casa onde Samuel entrou, na casa onde o óleo desceu, na casa onde a promessa do Senhor alcançou o jovem. Há uma manifestação diferente. Jessé fala para Davi: os teus irmãos estão se preparando para a guerra já há muitos dias. Os teus irmãos estão se preparando para a guerra já faz algumas semanas.
Os teus irmãos, ninguém sabe notícia. Davi depressa, pega pão, Davi, pega queijo, pega leite, pega cereais, pega o melhor que nós temos e leva para os teus irmãos, para alimentá-los nessa batalha, para que eles se sintam fortes nessa peleja, para que eles consigam suportar esta peleja por qual eles estão pelejando. A palavra diz que o rei de Israel ouve as palavras. Eu falo do verdadeiro rei, ungido de Israel, aquele que era projeto de Deus para Israel. Davi, ainda com o coração contrito, diz assim: irei eu, sim, meu pai, até aumentar os meus irmãos e levarei como o Senhor está mandando. Ajudarei sim mais uma vez. Coloca ali nos animais as cargas, se direciona até o arraial, e quando chega no arraial vê um grande número de pessoas, vê um exército enorme olhando para o outro exército também de um grande número de pessoas. E a palavra que ele escuta no 40º dia, ou seja, no dia de número 40, é de um homem guerreando e pelejando e falando alto lá no arraial. Não há homem em Israel, não há sequer um corajoso para vir nos enfrentar. Se vocês vencerem, nós seremos os seus escravos. Se vocês perderem, vocês serão os nossos escravos. Davi ouve estas palavras, Davi escuta estas palavras, e Davi se lembra da promessa que havia sobre a vida dele. Ainda muito jovem, ainda muito pequeno, ainda muito franzino, não se acovarda, e diz: quem é este filisteu? Quem é este incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? E a palavra diz que ele se direciona até o rei. E quando ele se direciona até o rei, ele olha para o exército de Saul, e ele vê generais, e ele vê capitães, e ele vê soldados de elite, e ele vê armas, ele vê armadura, ele vê espadas na mão, ele vê homens com cicatrizes de outras guerras o qual venceram, ele vê homens altamente capacitados para aquela peleja, mas nenhum estava se posicionando, nenhum estava tomando posição do Deus que os chamou para se posicionarem. E o que é que esta palavra está falando comigo e com você nesta noite? Que não adianta ter carteirinha de obreiro, que não adianta ter carteirinha de pastor, que não adianta ter carteirinha de diácono, que não adianta dizer que é crente, que não adianta dizer que é cristão, que não adianta dizer que é da brega, que não adianta dizer que é de outra igreja, se não tiver coragem, se não partir para a guerra, se não enfrentar os gigantes, se não enfrentar as lutas, se não enfrentar as pelejas, crendo que o Deus que nos chamou é capaz de nos fazer enfrentar e sair vitorioso de qualquer situação. Davi olha, e Davi vê naquele homem uma grande oportunidade. Davi olha, e Davi percebe naquele gigante uma grande oportunidade. Deixa eu dizer, tem guerras que vêm, tem pelejas que vêm, tem batalhas que vêm, que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: é problema, é furada, é um momento difícil, nós não somos capazes, nós não vamos vencer, o gigante é grande demais para ser vencido. Mas onde os fracos, onde aqueles que não têm fé suficiente, onde aqueles que se abalam em qualquer coisa, não conseguem ver as oportunidades, quem tem compromisso, quem tem fé, quem tem chão, quem acredita no Deus que lhe chamou, não recua, não volta atrás, e ele sabe que o gigante é apenas mais uma etapa na sua vida, para que ele alcance a promessa que há sobre a sua cabeça. Eu quero dizer para você nesta noite, que todo gigante que tem se levantado contra a tua vida, não é para te matar, que todo gigante que tem se levantado para impedir os projetos de Deus na tua vida, não é para te paralisar, que todo gigante que tem te afrontado há dias e dias atrás, não é para te desmoralizar, é para que o nome de Deus seja honrado na tua vida,
Deus está aqui neste lugar, você crê? Deus está aqui neste lugar, você crê? Que a palavra diz que Davi toma posição, que Davi se direciona até onde o gigante está. E sabe o que é mais impressionante, irmãos? É que antes de que Davi chegue até o rei, alguém se apresenta. Antes que Davi chegue no objetivo que é de falar com o rei, alguém toma a frente. Antes que Davi chegue naquilo que Deus determinou sobre ele, para a conclusão dos projetos de Deus na vida dele, alguém se apresenta. E quem se apresenta é o seu irmão. Quem se apresenta é Eliabe. Quem se apresenta é aquele que achava que ia ser rei no lugar de Davi. Quem se apresenta era quem? Era aquele que era da mesma linhagem. Era aquele que era da mesma parentela. Era aquele que era da mesma família. E quais são as palavras? São palavras de encorajamento? Não. São palavras de dizer assim, você vai conseguir? Não. São palavras para desanimar. São palavras para fazer desistir. São palavras para fazer com que Davi saia do propósito. São palavras para fazer com que Davi não avance. São palavras para que Davi recue, volte atrás, volte lá para a casa do seu pai e fique lá quieto. São palavras para que os projetos, que os sonhos do Senhor não aconteçam na vida de Davi. Sabe por quê? Porque tem muita gente que quando o gigante afronta, não tem coragem de dar as caras. Tem muita gente que quando o problema acontece, sai de fininho. Tem muita gente que quando o gigante começa a gritar no arraial, fica caladinho, fica de boca fechada, fica ali com o rabinho entre as pernas. Tem gente que não tem coragem de enfrentar gigante, mas tem coragem de tentar paralisar a obra do Senhor na tua vida. Enfrentar o gigante não, mas tentar paralisar aquilo que Deus tem para mim, para você, é rapidinho, é ligeirinho. Se movimenta rápido demais para dizer não vai não, você não consegue. Você não tem estrutura, você é novo demais, você é pequeno demais, você não tem experiência, você não vai dar conta, você não vai resistir a esta batalha. Muitos são os argumentos daqueles que querem nos fazer desistir das promessas de Deus nas nossas vidas. Mas uma palavra do alto eu tenho para você nesta noite, meu irmão. Fica firme. Lembre-se que o Deus que te prometeu não mente. A palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, vai se concluir. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então não se apavora, não tenha medo. Deus está aqui nesta noite dizendo: eu vou fazer, eu vou cumprir. Eu falei e as promessas vão se cumprir na sua vida. Se você acredita nessas palavras, adora o Senhor Jesus aqui nesse lugar. Glória a Deus. Sabe o que eu acho extraordinário em Davi? Eu gosto demais de pregar sobre Davi. Sabe o que eu acho espetacular em Davi? Está aqui no versículo de número 48. Você está com a Bíblia aí na mão, acompanhe, também vai ser colocado no telão. No capítulo 17, no versículo 48, diz que mesmo Eliabe se levantando para dizer não vá, mesmo Saul dizendo você não vai conseguir, mesmo Saul duvidando, mas depois abençoando, dizendo vai lá, enfrenta o gigante e que Deus seja contigo. E uma coisa eu tenho para te dizer, meu irmão, quando Deus está no negócio, até quem é desviado, Deus usa para te abençoar. Quando Deus está no negócio, até quem está desmantelado, como Saul, diante da presença do Senhor, Deus usa para abrir a boca e dizer: você vai conseguir, você consegue, você vai dar conta.
dar certo. Versículo 48 diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, o que aconteceu? Davi apressou-se. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É porque o gigante está afrontando já faz dia. E a gente não tem pressa nenhuma de resolver a situação. Sabe qual é o nosso problema, irmão? É porque o gigante já está gritando há 40 dias consecutivos. Mas a gente está esperando raios descer do céu, anjos ir na frente, aqueles efeitos especiais de Hollywood acontecer. Senhor, descer dos céus, arcanjos do Senhor, vim guerrear por nós. Sabe o que muitas vezes acontece, irmãos? A gente está esperando aquilo que na palavra diz, e é verdade, que o Senhor dá ordem a anjos para pelejar por mim e por você, que o Espírito Santo também faz coisas para nos livrar, que Jesus Cristo também executa tarefas para nos conceder vitória. Mas tem coisas que são anjos que tem que fazer, tem coisas que é o Espírito Santo que tem que executar, porque só Ele tem o poder para fazer. Tem coisas que é só Jesus que é capaz de fazer. A cruz só Jesus foi capaz de suportar. Tem coisas que é Deus que faz, como entregar o seu único filho unigênito para morrer por mim e por você. Mas tem coisas que sou eu e você que tem que fazer. Tem coisas que sou eu e você que tem que pegar na espada. Tem coisas que sou eu e você que tem que ir para a guerra. Tem coisas que sou eu e você que tem que fazer igual a Davi. Quem é esse circunciso filisteu que afronta o Deus vivo nesta noite? É só preciso ter fé, coragem, determinação, vontade. Davi desce, se apressa. E a Bíblia diz que quando ele desce, ele se abaixa e pega 5 pedrinhas e coloca no seu alfoge. Mete a mão no alfoge, pega apenas uma pedra e coloca na sua funda e começa a girar nas mãos. O gigante vem em direção a Davi com uma armadura praticamente impenetrável, praticamente intransponível. Há muitas mensagens por aí dizendo que as outras 4 pedras de Davi são para depois, lá na frente, o Davi vai se encontrar com os outros irmãos de Golias, e todos são gigantes, e aquelas pedrinhas que ele colocou no alfoge, era para que se os gigantes, na hora que ele enfrentou Golias, também aparecesse, ele mataria todos eles com aquelas pedras. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você nesta noite. Não era não, sabe o que era? Era Davi dizendo o seguinte: se eu errar uma pedra, eu tenho outra. Se eu errar outra pedra, eu tenho outra. Se eu errar outra pedra, eu tenho outra. Sabe o que é que um homem de Deus tem que ter diante da presença do Senhor? É reserva. Reserva para tentar mais uma vez. Reserva para se levantar mais uma vez. Reserva para ir à luta mais uma vez. É reserva de jejum. É reserva de oração. É reserva de coragem. É reserva de fé. É reserva, reserva, reserva. Reserva dizendo: eu conseguirei, ainda que eu tente 1, 2, 3, 4 mil vezes. Em uma delas, o Senhor vai me conceder vitória, o Senhor vai me dar vitória, e o Senhor da vitória está aqui nesta noite. Desce, e com a pedrinha só, puf, o gigante balança e cai. Estou encerrando. Vou até fechar.
Algumas situações acontecem. Que situações são? Primeira delas, presta bem atenção. Vou falar apenas duas, tem várias, mas eu quero encerrar. Cansei. Estou suado, tá calor. Já gritei demais. Quando o gigante chega, ele é alto. Diga assim: o gigante é alto. Ele é muito grande. Ele é enorme. E diga assim: ele olha Davi de cima para baixo. Por quê? Porque ele era grandão. Davi era pequeno. Ele era enorme. Davi era franzinho. Davi era menino. O próprio rei, quando olha para Davi, diz: tu não tem estrutura. Tu não tem capacidade. Tu é ainda muito jovem. O gigante está olhando Davi de cima para baixo. Mas sabe o que acontece? Quando Davi coloca a mão na foice, quando Davi roda e gira a pedra, quando Davi gira a pedra e bate na testa do gigante, o quadro muda. Que quadro, pastor? Quem olhava de cima para baixo vai ser olhado da mesma forma, de cima para baixo. Como assim, pastor? Quando o gigante cai, Davi se direciona até ele, pega a espada dele e olha de onde? De cima para baixo. Eu estou querendo dizer para você que Deus está mudando a situação. Quem estava olhando de cima para baixo vai começar a olhar de baixo para cima. Deus está mudando a sentença nesta noite. Eu, se eu fosse você, eu tomava posse desta palavra. Deus está mudando a sentença nesta noite. Quem olhava de cima para baixo, vai olhar de baixo para cima, porque Deus está te tirando dessa situação desconfortável. Não sei para quem é, mas falei porque Deus mandou. Versículo 55. Coloca ali, Juliana. Versículo 55 está dizendo ali: vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe dos exércitos: de quem é filho este jovem Abner? E disse Abner, preste atenção o que diz o general do exército de Saul: vive a tua alma, rei, que eu não sei. Está entendendo? Saul olha assim e vê aquela situação, vê o menino com a pedra só derrubar o gigante, vê o menino arrancando a cabeça do gigante com a própria espada do gigante, e diz assim: Abner, vem cá, quem é esse menino? De onde ele veio? Aí o general do exército do rei diz assim: pela tua alma eu vou te dizer, não sei. Não sei nem quem é. Sabe o que é bom? É quando chega no versículo 57. Olha lá. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E o que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que a tua coragem, a tua fé, a tua obediência a Deus, em fazer e cumprir com aquele que está ordenando para que você faça, vai te tirar do anonimato e te colocar diante de reis. E a partir deste momento, segura aí, segura, levanta a mão para o alto. E a partir deste momento, o teu nome será conhecido em todas as nações. Em todas as nações. O que eu estou querendo dizer é: homem de Deus, mulher de Deus, fica firme, tem coragem, tenha fé, porque o Deus que te chamou é fiel para cumprir com todas as suas promessas. A única coisa que Ele quer é obedeça. Tenha coragem, tenha fé e não volte atrás, porque Ele fará o teu nome conhecido não só diante de eles, mas espalhado por todas as nações.
Quando Davi sai dessa situação, o povo começa a cantar. Quando Davi sai dessa situação, Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. Quando Davi sai dessa situação, ele começa a trilhar os sonhos que Deus tinha para ele, até que se cumpra na íntegra tudo que Deus tinha falado. Então, meu irmão, sabe o que eu estou querendo dizer? É que não adianta tentar fazer do nosso jeito. Não adianta não. Não adianta. Se do nosso jeito fosse o certo, precisava de Deus para quê? Se lembra da ordem do profeta? Fica calado. Não precisa dizer. Não precisa mostrar que já está ungido. Não precisa espalhar para os 4 cantos da terra aquilo que Deus falou para você guardar. No momento certo, Deus vai te exaltar. No momento certo, Deus vai trazer você como principal da situação. Lembra-se o homem da mão mirrada? Lembra-se da mulher encurvada? Eles estavam no meio da multidão. Quando o Senhor Jesus está pregando no templo, o homem da mão mirrada estava no meio da multidão. E sabe o que o Senhor fez para mudar a vida dele? Primeiro trouxe ele para o meio. Vem aqui para frente. Se apresente na frente. Ergue a tua mão. E a palavra diz que quando ele ergue a mão já estava completamente sarada. Quando Deus for praticar e for fazer e cumprir com os milagres na tua vida, Ele vai te colocar numa posição de destaque. Ele vai te tirar do meio da multidão, que só faz o que o da multidão faz, para te dizer: eu te chamei para ser diferente. E quem é diferente muitas vezes anda sozinho. Quem é diferente muitas vezes anda sozinho, sabe por quê? Porque o milagre é só para ele. É por isso que muitas vezes a gente convoca: vem para a campanha. Ah, não, que eu não posso, até porque tem isso, porque tem aquilo. Deus está querendo tirar da multidão, separar, colocar na posição de destaque, mas a gente quer fazer do nosso jeito. E às vezes, sabe o que acontece? Não recebe. Eu nunca vi. Essa é a primeira vez que eu vejo, depois que cheguei aqui nesse estado, nesses últimos 10 anos da minha vida, a gente ganhar e vencer campanha sem participar dela. Tem muita gente: vou fazer a campanha de jejum de Daniel, 21 dias, eu acabo vindo 2 dias, aí estou de posse de vitória. Aonde? As coisas de Deus só se completam na nossa vida quando a gente entrega o nosso melhor. E quando a gente anda conforme Ele determinou. Conforme a gente obedece. Aos obedientes dessa casa, fica de pé nesta noite, né? Que o Senhor, nosso Deus e Pai, já estou encerrando, conceda a você a vitória que você tanto espera. Desejo que você tanto espera no seu coração. A mudança de vida que você tanto espera na sua casa, na sua família e no meu ensino. Que conforme seja o seu posicionamento diante de Deus, a sua história mude, a nossa história mude, tudo que está ao nosso redor mude, e que se conclua principalmente a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém?